nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Podeis assentar. Aleluia! Lá na nossa igreja, quando o pastor fala aleluia, todo mundo fala amém, bem forte. Aleluia! Amém. Essa é a igreja africana. Queridos, para mim é muito especial estar aqui. Eu só poderia vir em 2015, mas Deus me concedeu essa graça de estar aqui antes, né? Tem 1 ano e 7 meses que eu saí. Deus me deu essa graça de estar aqui. Eu acho que vai escorregar sempre. Então, vamos estender. E Deus me deu essa graça de estar aqui antes de 2015. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu vim especialmente para o aniversário da minha mãe, ela fez 85 anos. E assim, ela orou muito, porque a cada vez que nós nos falávamos no Skype, ela, você vem, filha? Eu falei, mãe, não vai dar. A gente está começando o projeto, eu acabei de chegar no campo, eles não vão me deixar ir. E ela falou, não, eu vou orar. E minha mãe ora, gente. A minha mãe ora, porque eu orava, mas não acreditava. E ela orou e Deus foi fiel para com a vida dela. E nós fizemos uma bela festa na sexta-feira, com os 15 filhos delas, com os 76 netos. Então, foi muito bonito, foi uma família bem grande. A gente se reuniu na igreja do meu irmão em Guadalupe, e foi bênção de Deus. Ela está muito feliz. E eu agradeço mesmo essa alegria que Deus deu para ela e para mim também, porque estou vendo a família, amigos, pastores, isso é muito bom para a gente. Eu vou mostrar um pouquinho do que Deus está fazendo ali no Senegal, através da igreja dele, não é através de mim, não é através do Humberto, é da igreja do Senhor Jesus. Eu não vou me cansar em falar de que eu não estou lá sozinho. Vocês estão comigo. Ali é o trabalho da igreja do Senhor Jesus. As igrejas estão conosco, porque se não for assim, eu não consigo ficar lá. Sinceramente, eu vou ter que voltar. Então, é a igreja do Senhor Jesus. Então, esse é o trabalho da igreja. Amém? Pode passar. Esse é o mapa do continente. Eu estou naquela pontinha ali, o Senegal. É um país bem pequenininho. Naquela pontinha ali, a noroeste. Pode passar. Olha, lá no continente africano. E esse é o mapa do Senegal. Pode passar. Esses são alguns dados do Senegal. São 13 milhões de pessoas da população. A composição da população é de Wolof, Fulanos, Sereis, Jolas, Mandingas e outros. Tem, em média, 26 dialetos, e eu estou tentando aprender o Wolof. Estou na fase de aprendizado do Wolof. E pelo que o pessoal diz, estou mais avançada do que alguns chegaram, mas eu ainda me sinto bem no iniciozinho. Mas no projeto a gente procura falar a língua do povo. O idioma é francês, eu tenho que me comunicar com algumas pessoas em francês. Quando eu não consigo falar o Wolof, eu me comunico em francês, e aí tem uma pessoa que me traduz. A religião é islâmico. Quero dar glória ao islamismo, porque eu quero dar glória a Deus por isso, porque a primeira vez que eu fui lá, em 2004, o islamismo era 92%. Então, a gente vê que já caiu, e o cristianismo, que era 2%, agora são 6%. Eu vi uma diferença bem grande nesses 10 anos, porque antigamente as pessoas não saíam com Bíblia na rua, ou com um cordão de crucifixo, ou com uma Bíblia, ou com uma camiseta escrito Jesus. Hoje a gente vê isso, vê famílias inteiras indo para a igreja, se expondo, mesmo sendo um país islâmico, se expondo a ponto de não ter medo mais. Então, a gente vê que o evangelho tem crescido. O índice de desenvolvimento humano ainda é baixo, né? Tereza, que está aí trabalhando com estatísticas, ela sabe muito bem
que em África a situação de pobreza ainda é grande e a taxa de analfabetismo ainda é 60%. Então, são poucas pessoas que sabem ler e escrever. Mesmo aquelas que estão na escola ainda não conseguem ler e escrever. E a expectativa de vida também foi uma mudança que eu vi, porque quando eu fui a primeira vez era de 49 anos e agora é de 63 anos. Então, os senegaleses estão vivendo mais. Pode passar. E o nosso objetivo ali na Fábrica de Esperança é alcançar os senegaleses com o amor de Cristo, visando o evangelho integral, corpo, alma e espírito. Então, a gente tem um projeto social, um projeto forte na área da educação, na área do esporte e na saúde, visando o homem num todo. Como Cristo, quando veio à Terra, ele fez assim. E a gente tem tentado copiar o modelo de Jesus. Essas são as nossas crianças do projeto de educação. Então, as crianças são alfabetizadas e também ali a gente insere alguns conceitos bíblicos e fala sobre Jesus. Os pais tiveram que assinar um termo permitindo que a gente falasse de Jesus. Então, todos os pais sabem que é uma escola cristã e que a gente vai falar de Jesus. Essa é a nossa escola. Hoje, nessa escola, nós temos 50 alunos. Pode passar. Esse é o projeto de futebol, que começou com 170, 150. Hoje tem menos alunos. Para um pouquinho, por favor. A camisa é feia, né? Eu também não gostei dessa camisa, não. Mas a gente tentou, né, por conta do Humberto não ter mais muito tempo, por causa das responsabilidades do centro médico, do envolvimento dele com vários setores, várias responsabilidades, presidente da missão. Então, ele não está tendo tempo, e a gente está orando por um educador físico. Então, para que assuma o projeto de esporte, porque a gente tentou com alguns africanos e não deu certo, não enganjou. Então, mas ali as crianças também têm sido abençoadas. As crianças estão mudando a visão, porque é uma região muito pobre que a gente trabalha. E as crianças estão buscando, mudando a visão em relação ao estudo, em relação a querer ser alguém. A gente ministra na vida deles, que eles sejam presidentes, que eles tenham cadeiras no Congresso, porque a gente sabe que esse é o futuro do Senegal. O Senegal é um país muito novo, e essas crianças sendo alcançadas, tendo contato com o Evangelho, com certeza elas terão mentalidade diferente, porque é isso que o Evangelho faz, muda a mente da pessoa. Então, ali a gente tem investido nessas crianças, em mudança de caráter, de responsabilidade, com o estudo. Então, toda vez que alguém passa para o nível mais alto, né, que é para fazer o BAC, que é para fazer a universidade, a gente dá um incentivo, chama todo mundo, faz uma reunião, faz uma festa com eles. Então, a gente tem conseguido alcançar essas crianças dessa forma. São todas muçulmanas, a gente não tem nenhum cristão ainda. Os pais sabem que nós somos cristãos, mas eles têm dado essa abertura de a gente ministrar na vida dessas crianças. Esse é o Kids Games. Esse foi o nosso primeiro Kids Games. É uma forma que a gente está tentando aproximar a comunidade da igreja. A igreja é muito nova, tem 1 ano e 3 meses nesse local. Foi construída com recursos do Brasil e a comunidade também é muito nova. Vocês veem que muitas construções, então é um bairro que está começando agora. E ali a gente tem tentado aproximar a comunidade da igreja através do Kids Games. Pode passar. E esse é o Centro Social Fabrique d'Espoir, Fábrica da Esperança, Centro Médico Esportivo. E ali a gente tem tentado, nessa visão de reino, nessa visão de alma, corpo e espírito, tratar as pessoas da melhor forma,
como Jesus faria se estivesse aqui. Então, ali eles têm sido impactados pela forma como a gente trata, pelo atendimento. Pode passar? Esse também foi uma das aldeias que a gente quer alcançar, é um projeto nosso. Foi uma paciente do Humberto que abriu esse contato e a gente tem ido às aldeias. Nessas aldeias, quando vai alguma equipe, a gente sempre leva lá e a gente está tentando nos inserir lá, porque é uma aldeia 100% muçulmana. Uma aldeia que realmente precisa do amor de Cristo. Pode passar? E a gente entra com projetos sociais. Claro que a gente não usa o evangelho para isso. A gente vai lá e a gente trata qualquer pessoa, mesmo que eles não se convertam, eles vão ser tratados com amor. Pode passar? Humberto, com as crianças, sempre muitas crianças à nossa volta. Então, é muito bom quando a gente vai lá. Pode passar. Se a doutora Elisa atendendo no consultório, a gente adaptou aquela casa, adaptou vários consultórios para que houvesse os atendimentos. Humberto, no atendimento. Eu coloquei aquela frase ali, que o atendimento de qualidade regado em oração, porque antes de a gente começar os atendimentos, a gente tem um momento de devocional, um momento de colocar diante de Deus aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai falar mesmo para as pessoas, porque a gente tem tido a oportunidade de compartilhar do amor de Cristo, não abertamente, como a gente pode fazer aqui, mas a gente tem conseguido compartilhar com as pessoas. E a gente, antes disso, todos os dias, a gente tem o nosso momento de oração, tem o nosso momento de devocional com os funcionários da fábrica. Esse é um espaço da fisioterapia. Eu consegui, de uma sala, fazer 2 boxes, e ali estou atendendo. Está meio adaptado, mas ficou um espaço bem legal. Pode passar. Os aparelhos que foram doados. E essa equipe da fábrica. Hoje a gente tem 10 funcionários que trabalham conosco, e mais a equipe de brasileiros, que é a Andréia, eu, Humberto e Elis. E a gente tem trabalhado realmente como equipe, é importante. Claro que o Humberto está lá há muito mais tempo que eu, mas ele nos dá essa liberdade de dizer o nosso projeto que Deus tem dado para a gente. Então, e essa equipe tem, graças a Deus, glorificado o nome dele. Essa é a nossa igreja, é a igreja Casa de Fé, Querungam, significa Casa de Fé. E essa igreja foi construída faz 1 ano e 3 meses. Pode passar. Essa é dentro da igreja. A gente tem mais ou menos 25 membros na igreja, 20 membros na igreja e 25 crianças. E 25 a 30, tem mais crianças. E essa igreja tem surpreendido, porque é uma igreja nova, é uma igreja que está começando, mas eles estão com uma sede de evangelizar. Então, os últimos batismos que houveram foram eles que evangelizaram, eles que trouxeram. Então, a gente só fez o discipulado e a gente está crescendo a igreja. Pode passar. Esses foram os batismos que nós tivemos por último, aquelas 4 de amarelinho. Os 4 de amarelinho foi os batizandos. Pode passar. Essa é a equipe dos jovens. Eu sou conselheira dos jovens, então eu trabalho com jovens. E ali um trabalho discipulado, de estudo bíblico, de sair para visitar. Eu tenho estado com eles ali. Nós tivemos um curso de teclado e violão. Foi um curso bem básico. Um casal da Jocum se propôs a ir lá e nos ofereceu esse curso. Foi bem legal, porque muitos nunca tinham tocado num teclado, nunca tinham pego num violão, e eles estavam super entusiasmados. Então, foi muito gostoso. No final do ano, no Natal, eles fizeram uma apresentação para a igreja, eles mesmos tocando. Então, foi muito bom. Então, essa equipe de violão. Pode passar. E o Conquistarte estava lá. Vocês não sabem, mas o Conquistarte foi lá.
Eu nunca trabalhei com teatro, mas eu já vi o teatro várias vezes. Então, eles queriam fazer alguma coisa diferente na Páscoa, e eu falei, vamos fazer um teatro. E nós fizemos um teatro, a gente ensaiou, e foi uma bênção, uma bênção. Eles adoraram, muitos não tinham nunca participado de um teatro, e foi assim, tremendo para a igreja. Teve a participação dos jovens, algumas pessoas da igreja também, e foi bem legal, foi bem edificante para a igreja, mostrar, né, a vida de Jesus através do teatro. Esse é o Ministério Infantil, que está com a Elis que coordena. Pode passar, essas mulheres da igreja. Pode passar, esse é um momento de comunhão da gente, de comer juntos. Literalmente. Pode passar. Com a colher, agora tem colher. Antigamente a gente comia com a mão, mas nas aldeias ainda continua. E nossos pedidos de oração é para que o espaço da fábrica está muito pequeno, muita gente volta às vezes por falta de atendimento, porque nosso espaço é muito pequeno. A gente já tem uma proposta do prefeito de nos doar um terreno, isso é um motivo de oração, de nos doar um terreno para construir um centro maior, com mais espaços, com mais salas, principalmente para ter o raio-x, para ter a prótese dentária, porque já temos o material lá, mas não temos espaço. E pela documentação da escola primária também, a questão de documentação é um pouco difícil, muitos projetos às vezes fecham porque não conseguem a documentação. E os irmãos souberam do casal que foi preso lá por conta de documentação, por conta de perseguição religiosa. Então, aí ficou mais difícil ainda a gente conseguir a documentação, mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. E como a gente conseguiu a documentação para o centro médico, a gente crê que vai conseguir a documentação para a pré-escola. Então, a gente também precisa de um educador físico. Então, os educadores físicos aí que querem conhecer o Senegal, querem dar um tempo de férias para ir ao Senegal, ver como é o projeto e ficar, né, gente? Não tem que ir lá e voltar, não. Ficar. E também pela questão espiritual no Senegal. A gente vê que realmente o Evangelho está mudando, está tendo crescimento, mas a gente ainda tem muitas batalhas espirituais, algumas perseguições, mesmo uma das igrejas da Missão Kairos foi assaltada. A gente sabe que o diabo não fica satisfeito, né? Quando o reino está crescendo, ele quer se levantar, mas como a palavra de Deus diz, ele se levanta para cair. Amém? Então, a gente continua contando com as orações dos irmãos, contando mesmo com o apoio, porque não dá para ficar sozinho lá. E eu estou muito feliz, estou me sentindo realizada, tanto na profissão, eu atendo média de 12 a 15 pacientes por dia, mas é muito gostoso, muitas pessoas têm testemunhado o amor de Jesus. O O último paciente que eu dei alta na semana antes de vir, ele falou assim, olha só, você sabe que eu sou policial. Policial não gosta de esperar. Você sabe que para a gente aqui tem que abrir as portas. E aqui eu chego, eu espero 1 hora, 2 horas, 3 horas e não tenho nem vontade de ir embora. Eu já me tratei nos Estados Unidos, eu já me tratei na Espanha, mas eu nunca fui tratado como eu sou tratado aqui. Então, queridos, é para a glória de Deus. É Deus, o Espírito tocando de alguma forma com o Evangelho. Amém? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria, assim, rapidamente, trazer uma reflexão para vocês. Ixi, é meu relógio de oração. É meu relógio de oração.
Eu tenho uma equipe que a gente ora todo dia, então ele tocou agora. Eu esqueci de desligar. Eu queria trazer uma reflexão rápida para os irmãos, né? Acho que eu estou há um bom tempo. Queria trazer uma reflexão rápida de um personagem da Bíblia que me fala muito ao coração. A gente conhece muito a história de Paulo, né? Paulo, grande missionário, tudo, mas eu quero refletir com os irmãos hoje sobre Barnabé. Ele está lá em Atos 4, 34, 37. Você pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai ler outros textos de Atos. Amém? Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelo apóstolo de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, eu queria refletir com vocês 4 momentos na vida de Barnabé. Barnabé, ele não teve um ministério como o de Paulo, várias viagens. Barnabé, ele teve um ministério sem holofote, um ministério sem muito destaque. Claro que ele é citado na palavra, muitos pregadores citam, tem até um hino, né, que a gente canta. Mas o Barnabé, ele nos ensina várias coisas aqui. E eu quero citar 4 momentos na vida de Barnabé. E esse momento, daqui de Atos 4, 34 a 37, eu vi um Barnabé encorajador, servindo aos pobres. Ele vendeu o que tinha para dar aos pobres. E a gente sabe que a proposta do Evangelho é para que o outro não tenha falta. Para que o outro não tenha falta. A gente teve uma experiência agora no Senegal com o frio. Eu nunca tinha pego o inverno no Senegal. E eu dormi de cobertor, aquele cobertor que a IBCA me deu, que as mulheres, de cobertor, de meia e de casaco, ainda sentindo frio. Na minha casa, quentinho, ainda estava sentindo frio. E eu comecei, todo dia que eu deitava naquela casa, naquela cama, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quantas famílias não têm um cobertor? Quantas famílias não têm uma meia para colocar no pé? E eu começava ali orando. E eu compartilhei com o Humberto. O Humberto falou a mesma coisa. Nita, quando eu me deito, eu penso a mesma coisa. Porque a gente sabe que muitas casas lá tem muitos buracos, muitas casas são de pau a pique ainda, muitas casas ainda estão no cimento, como vocês viram naquelas imagens, e é frio. E a gente começou a orar e começou a falar, Deus, aquece esses corações, aquece esses corações. E aí Humberto fez uma campanha para, se você tiver 2 casacos, doar um, e nós fizemos isso na igreja. Nós levamos alguns casacos, porque essa é a proposta do Evangelho. O que está ao teu lado, ele não pode ter falta. Se Deus tem te abençoado, se Deus tem te enriquecido, se Deus tem transbordado na sua vida, querido, tem um propósito. Deus não faz nada na nossa vida sem propósito. Então, se você tem transbordado na sua vida, preste atenção na pessoa que está ao seu lado. Preste atenção na pessoa que está ao seu lado. E a gente vê isso
na vida de Barnabé. Ele chegou na igreja, começou a encorajar as pessoas, servir aos pobres, vendeu o que tinha e doou para que as outras pessoas também tivessem. O segundo momento na vida de Barnabé está lá em Atos 9, 23 a 28. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Os discípulos o levaram de noite e desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. A gente vê esse segundo momento na vida de Barnabé como alguém que serviu a Paulo. Nesse momento estavam todos com medo de Paulo. Como a gente sabe, Paulo perseguia os cristãos. Mas Barnabé, ele ali pegou Paulo e levou até os apóstolos. Então, um homem que serviu a Paulo. Serviu alguém que estava chegando, teve uma experiência com Cristo, mas ninguém sabia ainda o que ia acontecer. E Barnabé, ele pega Paulo e fala: vem para cá, Paulo, vem para perto de mim. Vem cá que eu vou cuidar de você. Vem cá que a gente vai crescer juntos. E realmente eles cresceram juntos. Então, esse segundo momento na vida de Barnabé, servindo a Paulo, servindo a seu irmão. Mesmo sabendo que poderia ser morto, mesmo sabendo que não tinha conhecimento do que realmente tinha acontecido com Paulo, mas ele decidiu se expor. Ele decidiu se expor para servir a Paulo. Ele decidiu colar com Paulo, mesmo todo mundo com medo, mas ele decidiu colar com Paulo. E a gente viu o que aconteceu na vida de Paulo. Então, um personagem importante na vida de Paulo foi Barnabé, porque ele puxou Paulo para ele. E muitas das vezes, a gente vê pessoas que está ferida, que está do nosso lado, talvez que está vindo de uma outra situação, de uma outra igreja, e que está ali do nosso lado. E a gente não presta atenção, a gente entra e sai e não presta atenção. Mas a gente aprende com esse homem de Deus. E quando a gente puxa alguém para o nosso lado, ele pode vir a ser uma pessoa que vai surpreender o mundo. Amém? A gente tem lá o Eduardo, um rapaz jovem. Chegou no Senegal, não sabia ler o francês, não sabia falar o francês, não sabia falar o wolof. Analfabeto, não sabia fazer nada em relação à língua local. Ele é de Guiné-Bissau, ele veio para tentar trabalho no Senegal. E Humberto viu naquela pessoa alguém de potencial. Ele viu. Logo começou a conhecer as pessoas e se converteu. Gente, é surpreendente. O Eduardo, ele aprendeu o francês. O Eduardo aprendeu o wolof. Hoje ele é tradutor no nosso culto. Nosso culto é francês e wolof. Hoje ele traduz. Humberto do francês para o wolof, traduz qualquer pessoa. Ele
a gente tem investido nos estudos dele. Foi para a Aliança Francesa. E lá ele já está no 3º nível da Aliança Francesa. São 5 níveis. E assim, um rapaz que cresceu, fez o curso básico em teologia. E ali a gente vê que realmente é uma pessoa que tem potencial. Uma pessoa que não estava tendo oportunidade. E ali, Humberto conseguiu enxergar ali naquele jovem. E hoje ele deve assumir a nossa igreja. Deve estar assumindo a nossa igreja. Então, servir ao outro. Barnabé, ele acreditou em Paulo. Você deve acreditar na pessoa que está do seu lado. A minha mãe acreditou em mim. Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, ela orava e acreditava que eu iria voltar para os caminhos dele. Ela acreditava que Deus tinha um plano na minha vida. E Ele fez isso. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Então acredite. Acredite. Hoje eu vejo as dificuldades que algumas mães têm tido com os filhos. Eu estive com as minhas irmãs nesses últimos dias e conversando com elas. E elas sempre... Lá todo mundo me chama de tia Peta. Um apelido carinhoso que o papai colocou em mim e ficou tia Peta, tia Peta. Até as minhas irmãs me chamam de tia Peta. E as minhas irmãs, tia Peta, conversa com meu filho, conversa com a minha filha. Porque a gente sabe, o mundo jaz o maligno. E está muita dificuldade dos pais criarem os filhos. Aqui no Brasil, a liberdade está muita. Mas a gente sabe que quando a gente investe numa pessoa, investe em oração, investe em busca de Deus, Deus não nos decepciona. Então, se tem alguém na sua casa, se tem alguém que você está investindo e que talvez esteja te decepcionando no momento, querido, não desista. Não desista, porque Deus é poderoso para mudar qualquer história. Amém? Quem me conheceu antes e me conheceu agora, vai testificar isso. Quem vivia aqui nesse bar à toa, testifica da glória de Deus, do poder de Deus de transformação. Amém? O 3º momento na vida de Barnabé está lá em Atos 11, 20 e 26. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era como eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que permaneciam no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partia então Barnabé para Tarso e procurava à procura de Saulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia por um ano inteiro e reuniram naquela igreja, ensinando muita gente em Antioquia. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Aqui a gente vê Barnabé servindo à igreja. Queridos, nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, nós, como os pequenos cristos, a gente tem que estar inserido em várias coisas. E a gente precisa servir a nossa igreja. Precisa servir a nossa igreja para que o reino cresça. Para que o reino cresça, a nossa igreja também precisa. Aqui, Barnabé estava servindo a igreja. Foi um outro momento. Barnabé, ele teve vários momentos na vida dele. E ali ele estava servindo a igreja. Servindo a igreja do Senhor Jesus. Eu gosto muito do impacto de carnaval. Me faz muita falta sair nas ruas, evangelizando, pregando.
Porque lá a gente não pode fazer isso. A gente não tem essa liberdade de dar um folheto ou ministrar na vida das pessoas qualquer hora que a gente quiser. A gente precisa criar uma ponte, criar um relacionamento para poder começar a falar, talvez dar voltas, para a gente ter um espaçozinho. Lá no consultório a gente faz isso, sempre que tem uma abertura. Mas essa questão de servir a igreja, de você realmente ver que quando você vem aqui, é abastecido para ir, quando você vem à igreja, quando você está no corpo de Cristo, você é abastecido, você é alimentado para servir aos outros. Então, o trabalho da igreja é importante. O trabalho da igreja é algo que está no coração de Deus, é algo que, desde a igreja primitiva, aconteceu. Ali foi o crescimento da igreja. E aí o trabalho da igreja é importante para que esse reino cresça. Você não pode sair daqui vazio e ministrar na vida de uma pessoa lá fora. Você tem que sair daqui no fogo, na chama, para que ali Deus comece a te usar, Deus comece a falar através da sua vida. O trabalho da nossa igreja ali no Senegal é muito pequeno, 20 membros, mas eles têm sentido esse desejo de ir, de sair. É muito complicado sair às ruas e a gente tem tentado algumas estratégias, mas eles estão com sede de falar de Jesus e as pessoas estão com sede de ouvir. Alguns pacientes nossos, quando descobrem que a gente tem o nosso período de oração lá, eles começam a pedir: ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho. E é a igreja do Senhor Jesus que faz isso, que une para que a gente tenha forças para continuar. O quarto momento na vida de Barnabé está lá em Atos 15, 36 e 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já chegamos, a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Queridos, o quarto momento na vida de Barnabé foi investir na vida de João Marcos. Ele teve, o desentendimento com Paulo, porque Paulo tinha se decepcionado já com João Marcos numa outra investida, numa outra viagem que eles teriam que fazer, e Paulo já tinha falado: não, João Marcos para mim não dá para eu ir com ele. Mas Barnabé acreditou na recuperação de João Marcos. Ele acreditou que João Marcos poderia mudar, poderia ser de suma importância na vida deles ali. Então, um foi para um lado, o outro para o outro. E depois a gente vê que o próprio Paulo reconheceu a importância de João Marcos. Então, querido, se investir na recuperação de alguém, investir na vida daquele que está fraco, naquele que está caído, naquele que está desorientado, naquele que está sem rumo, sem noção, como diz hoje, está sem noção.
Queridos, muitas vezes, pessoas vêm ao nosso lado, que realmente está desorientado, não sabe o que fazer. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela colocando algumas situações da vida dela, e a gente percebe o quanto as pessoas hoje, por falta de buscar a Deus, têm estado sem noção. Mas Barnabé, ele investiu na recuperação de João Marcos. Ele acreditou que João Marcos poderia ser bênção para o reino. E foi bênção para o reino. Então, se tem alguém do seu lado que precisa de investimento, que precisa de amor, queridos, invista, que vale a pena. Como diz a palavra de Deus, tem uma festa no céu quando alguém se converte. Tem uma festa no céu quando alguém se arrepende, quando alguém se volta para Jesus. Então, invista na vida de pessoas. Aqui, Barnabé, ele teve 4 momentos importantes. Encorajando os pobres, investindo na vida dos pobres, investindo na vida do Paulo, servindo Paulo. Mesmo sem saber direito o que ia acontecer, ele serviu a Paulo, servindo a igreja do Senhor Jesus. A importância da igreja, a importância de você ter um coração solícito para a igreja, das coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Muitos não têm o chamado de ir para outros países, mas têm o chamado de estar aqui na igreja, de sustentar a vida de alguém, de investir na vida de alguém que chega na igreja, de investir em oração na vida dos pastores, do apóstolo. Queridos, você tem que ver onde Deus quer te usar, onde Deus quer que você esteja. E o 4º momento, investir na vida da outra pessoa, investir na vida de alguém que precisava de recuperação. Esses são os 4 momentos que eu vi na vida de Barnabé e que eu posso ver aqui na igreja. Existem pessoas que podem estar vivendo esses momentos. E que você possa ter sensibilidade de saber de Deus. Senhor, qual é o meu momento? Qual o meu momento de investir? Qual o meu momento de investir na igreja, investir na vida de uma pessoa, investir na vida de um irmão, de um colega meu, investir na vida de um pastor? Você precisa saber desse momento. A gente vai ver um videozinho do Senegal, bem rapidinho.
queridos, somos os pés, os olhos, a boca, as mãos. Nós, a Igreja do Senhor Jesus. Então, que você possa refletir na vida de Barnabé. Qual é o seu momento? Onde Deus quer te usar? Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Erenita vai descer para depois subir novamente, que nós vamos orar, encerrando o culto desta manhã. E ficamos felizes por esse testemunho, por aquilo que ouvimos da parte de Deus, com relação ao que o Senhor está fazendo, e nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor, como a irmã Erenita disse, e nós nos identificamos, né, irmãos, em um desses 4 momentos da vida de Barnabé, como disse a irmã, nós estamos em algum momento desse. Eu quero só deixar com os irmãos um versículo que me chamou bem a atenção enquanto ela falava, Atos capítulo 1, verso de número 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, que bênção podemos ver que o Senhor pode nos usar aonde nós estamos. Qualquer lugar, Deus pode nos usar. E interessante que nós vivemos intensamente esta semana. A Erenita disse que gosta muito do impacto de carnaval, mas essa semana ela veio para o aniversário da mãe e aproveitou, né? E nós vivemos desde de sábado, estávamos aqui nas 120 horas de oração. Durante esta semana fomos para o Sambódromo evangelizar na madrugada. Na segunda-feira estivemos em Bento Ribeiro e em Marechal Hermes. Aliás, Bento Ribeiro a gente nem foi, fomos direto para Marechal Hermes. Foi assim algo tremendo lá, a evangelização. E na terça-feira em Vila Valqueire. Irmãos, impressionante como nós precisamos entender que onde nós estamos, nós somos bênção naquele lugar e temos que decretar a falência do carnaval. E nessas 2 oportunidades, Marechal Hermes e Vila Valqueire, nós pudemos ir para o palanque oficial das atividades de carnaval e orar ali e decretar de forma, como disse o irmão Gilberto, subliminar, que o carnaval estava falindo aqui nessa região. E nós tivemos ali muitas decisões. Na quarta-feira da vitória tivemos algumas pessoas, dois casais, um casal sem filhos da Ilha do Governador. Eu não sei se eles estão aqui hoje pela manhã. Estão? O casal veio hoje pela manhã, não. Mas o outro casal, que foi aqui de Marechal Hermes, está aí com as crianças, está aqui na igreja. Estavam aqui pela manhã as crianças aqui no IBC Kids. E a igreja atuando, como os irmãos veem no boletim aí, mais de 5.000 ventarolas e revistas contando a história de Jesus ilustradas. Foi algo assim tremendo. E parabéns para a nossa equipe de teatro, né? Uma equipe assim, irmãos, que tremenda quando se faz o evangelismo, é algo assim empolgante. Então, a parte do evangelismo e missões, nessa semana está completa. Você não pôde participar por algum motivo seu, mas a igreja não deixou de estar participando, investindo e trabalhando. E nós ficamos felizes com isso. Hoje ver Erenita aqui. Ela conta que estava ali no bar à toa e de lá ela deu um pulinho para cá. Mas naquela época, aquele bar à toa, que hoje já mudou de nome, havia cerca de 300 pessoas que ficavam ali nos domingos, atrapalhavam o culto. E então nós criamos uma estratégia. Os intercessores iam para a parede ali e começavam a orar, decretando a falência. Domingos nós saímos pelo meio das pessoas, inclusive os jovens, orando por elas, sem elas saber, decretando a falência. Chamei o dono do bar e eu trouxe ele aqui. Ele participou de alguns coquetéis que a gente fazia. Trouxemos o dono e profetizamos prosperidade, que ele sairia dali. E, de fato, isso aconteceu, ele prosperou e o bar cessou e as pessoas estão
se convertendo, e Erenita é um testemunho. Não testemunho, mas um testemunho, né? Não o testemunho que a equipe de teatro soube representar muito bem aqui, mas Erenita é um testemunho. E aquilo que ela falava de investir, irmãos, quando ela foi pelo Radical África para lá, e quando ela voltou, a igreja investiu no curso de fisioterapia. E é interessante que a Erenita voltou para ajudar o doutor Humberto, que é médico, é ortopedista, como fisioterapeuta. Qual foi a faculdade que você fez, Erenita? Castelo Branco. Formada, depois de seus 4 anos de formado, foi para lá e está trabalhando lá. A igreja investiu. A igreja investiu para que ela pudesse estar lá. Essa é a visão das montanhas, irmãos. Cada um atuando na sua área. Doutor Humberto é médico, a esposa é dentista. Ambos estão lá fazendo a obra do Senhor. E ela colocou ali no finalzinho que precisa de uma pessoa preparador físico, né? Quem sabe você aí está sendo chamado. E a gente pensa, irmãos, que missões é algo que temos que fazer fora da nossa atividade. Não, é na nossa atividade, daquilo que é a nossa habilidade, a nossa paixão, é a nossa capacitação. Nós podemos ser missionários onde nós estamos com aquilo que nós fazemos. Nós temos aprendido sobre isso. E quando ela passava aquelas fotos mostrando o Senegal, eu disse, mas isso será que é o Senegal? Ou é algum lugar aqui da nossa nação, no Brasil? E também temos as mesmas manifestações de necessidade. Então, talvez você não precise ir somente para o Senegal, mas você pode servir ao Senhor tão perto quanto o esticar das nossas mãos. Hoje, segundo domingo, o dia da nossa contribuição para o quilo do amor. Você se lembrou disso? Está ali. Quinta-feira você precisa vir aqui para ver a nossa fábrica da esperança. A irmã Roseli tem estado ali, trabalhando, e outros irmãos. Então, onde nós estamos, nós podemos ser como Barnabé. Ajudar, servir e fazer. Amém? Parabéns, irmão Anderson, pelo trabalho. Parabéns, irmã Erenita. É bom revê-la com esse cabelo diferente, né? É um cabelo diferente. É engraçado que a mulher pode também mudar o cabelo, irmão, de repente tira aquilo e fica normalmente. Bem, vamos ficar de pé, vamos orar. E nós queremos primeiramente chamar a irmã Erenita aqui à frente. Irmão Anderson, por favor, toda a área de missões da nossa igreja. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor pela vida desses irmãos. Aqui está a bandeira do Senegal, hoje está aqui representando o país, missões mundiais no mês de março. O Brasil é um dos países que tem mais investido em missões, inclusive ultrapassamos os Estados Unidos no número de missionários no mundo inteiro. Então o Brasil está tremendo, irmãos, e você pode fazer parte disso. Nós temos hoje em dia 2 diretores de missões mundiais, pastor João Marcos, e diretor de missões nacionais, pastor Fernando Brandão. São 2 homens assim tremendos que o Senhor levantou. E nós temos podido orar por isso. Eu quero orar nesta manhã pela vida de Erenita, pela nossa vida do departamento de missões da igreja, pelo trabalho que foi feito no evangelismo nesses dias. Mas quem sabe o Senhor tocou na sua vida. E nesta manhã você diz assim, eu também quero me dispor a estar a serviço do Senhor. Se assim foi, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, irmãos. Aquele que quer orar, diz assim, pastor, eu me senti tocado. Eu quero de alguma maneira servir ao Senhor. Eu não sei como. Então vem aqui à frente que nós vamos orar por isso, para que Deus possa mobilizar a sua vida, que você possa servir. Estava falando com a Fabiola ali. Fabiola, olha aí, educação física. Ela disse, primeiro nós temos que orar pelo meu marido. Amém. Amém. Vamos mandar um Barnabé lá para orar pelo seu marido, né? Equipe Barnabé é aquele que vai à frente. Se mais alguém quer se juntar aqui a Fabiola nesse momento, pastor, eu estou num momento daqueles 4 que a irmã Erenita citou ali. Eu estou num desses momentos. Eu quero orar. Eu quero investir na vida de alguém na oração. Eu quero investir na vida de alguém em forma financeira. Eu quero investir no apoio. Eu quero investir segurando as cordas. Como é que você quer fazer?
Nós temos a nossa escola de missões. E quando o pessoal do teatro estava representando aqui e falando sobre aqueles erros que as pessoas estavam cometendo no diálogo, ou no jogral que eles estavam representando ali, eu estava pensando, além de ir para o e-mail, o cara tem que ir para a escola bíblica, né? É na escola bíblica que se aprende todas aquelas historinhas, né? Na e-mail nós vamos capacitar aqueles que já sabem aquelas historinhas para enviá-las com maior capacitação para o trabalho. É mais alguém? Se há, vem aqui, nós não vamos demorar, vamos orar logo. E eu quero que você venha à frente. Aí estão aí aqueles que vão estar participando, e você que vai estar na escola de missões também. Que bênção. Vamos orar então, colocando isso diante do Senhor. Se você está com o seu pedido de oração, não pode colocá-lo ali, levante também, nós queremos orar por isso, pelo seu pedido de oração. Pai, na manhã desse dia nós te louvamos pela vida de Erenita, que viajou tantas horas, que andou tantos quilômetros, tão distantes, está aqui hoje para conosco, louvar pela vida da mãe dela por 85 anos e por ela estar aqui, servindo ao Senhor, lá no Senegal, juntamente com o Beto, com Elis, com aquela equipe de irmãos. Que bênção poder saber que nós investimos na vida do casal Humberto e Elis, investimos na vida de Erenita, investimos na vida do povo senegalês, e que o Senhor está salvando, transformando, mudando vidas ali. Louvado seja o teu nome. Pai, nós abençoamos o departamento de missões da igreja, para que possa prosperar e ter uma visão cada vez mais alargada de como fazer missões nos dias de hoje, no tempo que vivemos. Nós oramos pelo departamento de evangelismo, nossa igreja, por uma semana tão fértil de trabalho que tivemos, tantos desafios. Louvado seja o teu nome. E aqui na nossa frente, Pai, temos um grupo de jovens. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos tão queridos. Senhor, que tu possas estar mostrando claramente qual o momento de suas vidas, onde o Senhor os quer usar, se aqui, ali ou acolá, se pertinho da sua casa, se distante da sua família, se em outro país, aonde o Senhor os quer, mas que sejam, Senhor, principalmente enviados no centro do teu querer e da tua vontade. Capacita-os e que nós aqui, Senhor, possamos ser úteis a ti em tudo quanto fazemos. Louvado seja o teu nome. Pai, há pessoas com mãos erguidas pedindo pelos seus pedidos de oração, pelos pedidos que estão naquela salva de oração. Tu conheces a cada um, conheces o nosso íntimo. E agora, Pai, nós queremos orar, pedindo-te, Senhor, que nos leve em paz e nos traga de novo à noite, com alegria e satisfação, para estarmos juntos, cultuando e adorando o Senhor na beleza da tua santidade. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, as consolações do Espírito do Senhor, sejam com todos quantos estão nesta casa, com esses que vêm à frente, com a missionária irmã Erenita, com o pastor Humberto e sua esposa Elis, lá no Senegal. Seja assim, Senhor, com a tua igreja e a manifestação do teu poder. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. E aquele que crê diz amém. Glória a Deus. A irmã Erenita vai à porta despedir a congregação, juntamente com o irmão Anderson e com o pastor Isaías. Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,